Cantares, capítulo 6, verso de número 5. Diz assim: desvia de mim os teus olhos, porque eles me dominam. Ou em algumas traduções, desvia de mim os teus olhos, porque eles me perturbam. Amém? Pode se assentar no seu lugar, glorificando a Jesus. Glória a Deus. Esse texto saltou no meu espírito ontem. Eu entendo que, e você também já deve ter ouvido várias mensagens a respeito, o livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ou em algumas traduções mais antigas, o Cântico Mais Excelente, é um livro que retrata o amor entre um homem e uma mulher. Esse livro, ao longo dos anos, foi se tendo muita dificuldade para tê-lo, se assim eu posso dizer, muita discussão, porque a grande verdade é que nós interpretamos a Bíblia, a interpretação de maneira mais clara, é uma interpretação literal. Então, aquilo que está escrito é realmente a maneira como nós devemos entender. O livro de Cantares, não. O livro de Cantares, a grande maioria, você vai ouvir dos pregadores, dos teólogos, eles vão dizer que é um livro onde a gente interpreta de maneira alegórica, figurada. Só que esse livro foi discutido durante muitos anos e eu quero com você nessa manhã tratar especificamente desse versículo, mas eu percebo que quando a gente começa a observar todo o livro, você percebe que Salomão, um homem que teve as suas muitas mulheres, um homem que teve 1000 mulheres, 700 mulheres, 300 concubinas, esse homem tem em si um sentimento muito específico por uma mulher só. Ele não fala dela como fala das outras. Ele não retrata ela como retrata as outras. Ele não olha para a Sulamita como olha para as outras mulheres. Para ele, na verdade, ela tem um lugar mais que especial. Ela tem um lugar de extrema importância. Parece que de todas as 1000 que estavam à sua disposição, se ele pudesse ter apenas o amor de fato, genuíno, verdadeiro, dela, era isso que ele escolheria. E chega no momento aqui, desse capítulo, depois de toda uma história de fuga, de volta, depois de toda uma história de aquele amor, sabe, parece um amor jovial, aquele amor que vai começando aos poucos, sabe, aquele que vai crescendo bem devagar. Depois de toda essa história entre eles, de toda a conversa entre eles, dele chegar na porta, olhar assim, bem na fresta da porta, ela vai tentar voltar a abrir a porta, ele já vai ter se retirado, ela vai correr atrás dele, ele some, ela a procura. Depois de tudo isso, todo esse amor romântico, maravilhoso, é hora dessa mulher olhar para ele, só que aqui ele diz assim: desvia de mim o seu olhar. Porque os seus olhos, o seu olhar me domina. A maneira como você olha para mim me perturba. A maneira como você olha para mim é tão diferente de todas as outras, que quando eu olho para você, eu não consigo talvez olhar para você da maneira como eu gostaria.
E isso aqui, depois de todos os encantos, depois de Salomão olhar para ela e dizer assim: você é a mais preciosa das mulheres. Talvez o elogio melhor que a Sulamita recebeu não foi Salomão dizer para ela que ela era linda, que ela era formosa, que ele olha para ela e diz assim: você é como as cabras de Gileade. E para nós ouvir isso hoje, a mulher, misericórdia. Os seus olhos, não são são como pombas. Aqui está talvez o ápice da relação entre esses dois. Por quê? Por causa de um olhar. Um olhar. Sabe o que eu quero pensar com você essa manhã? O que há nele? O que Sulamita viu em Salomão, que fez com que o olhar dela fosse tão penetrante assim? Como dizem as nossas traduções, o que é que a amada viu no seu amado, que fez com que ela olhasse para ele dessa maneira? O que tem nele de tão bonito assim? O que é que há nele de tão especial assim? O que ela viu naquele homem que fez ela olhar daquele jeito? O olhar dela revela o fascínio que ela tem pelo seu amado. A maneira como ela enxerga ele, ela não enxerga com certeza nenhum outro homem. Ele é tão belo aos seus olhos. Ela ama ele de maneira tão profunda, tão desejosa, que o olhar dela para ele deixa ele sem entender. Nós cantamos algumas canções que falam muito sobre isso. Eu gostaria de te perguntar: o que é que há em Cristo? Como é a face dele? Como é olhar para ele? E não só perceber que ele é o mais belo entre os milhares, mas a minha grande pergunta é: por quê nós perdemos o fascínio de olhar para a face dele? Por que nós não enxergamos o nosso amado da mesma forma? Por que nós deixamos de olhar para ele, talvez, como no princípio do nosso relacionamento? Você já viu quando alguém começa a se relacionar? Como é o nível de amor? Como é que o amado olha para a sua amada e vice-versa? Talvez não há nada de mais bonito e belo no princípio de um relacionamento. Ninguém é mais bonito do que ele para ela e do que ela para ele. Ambos se enxergam e se olham de maneira amorosa, de maneira maravilhosa, impressionados um com o outro. Mas parece que o tempo vai passando e nós perdemos o fascínio de olhar para ele. Parece que o tempo vai passando e a face dele já não é mais tão desejada como era no princípio. Nós olhamos para Jesus de maneira diferente. Nós vamos olhando para o nosso amado e parece que ele não chama mais a nossa atenção como no princípio.
E é bom falar disso em dia de ceia. O que é que pode chamar mais atenção do que a face do nosso Senhor? O que é que pode chamar mais a nossa atenção? O que pode nos deixar mais fascinados do que contemplar a face do Cordeiro? O que poderia fazer com que você se deslumbrasse, se não a face dele? O que poderia fazer os seus olhos voltarem de novo a se encher de lágrimas, se não fosse a face do Cordeiro? A Bíblia diz que os anjos estão diante do Senhor e eles cobrem os seus rostos. Eles não conseguem olhar de tamanha beleza que há nele. Eles estão impressionados, e a única palavra que talvez traduza o que eles estão enxergando, o que eles estão contemplando eles cantam isso incessantemente. Nós vamos cantar também: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O que pode chamar mais atenção do que isso? O que pode nos impressionar? Será mesmo que as riquezas da terra vão nos fascinar mais do que a beleza de Cristo? Será mesmo que conquistar os nossos sonhos nos fascina mais do que a beleza do Cordeiro, a beleza do nosso amado? Será mesmo que as nossas conquistas, o nosso nome, isso tudo é mais belo, é maior e melhor do que saber que existe alguém que nós podemos olhar para ele e perceber que nele tudo nós encontramos? Por isso a Bíblia diz: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Quando você olha para Cristo, você se torna iluminado. Quando você olha para Cristo, você recebe luz. Por isso Jesus disse assim: olha, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas se os teus olhos forem tenebrosos, forem maus, quais trevas serão? Você se tornará tão tenebroso que é impossível. Você não terá luz em si mesmo. E o que é que traz luz à nossa vida? Olhar para Ele. O que é que pode deixar um homem iluminado? Olhar para Jesus, contemplar a beleza do Senhor. Todo homem, quando ele olha para Cristo, ele se transforma em um homem novo, em uma mulher nova. Um dia, sabe, Isaías estava diante do Cordeiro. Ele é transportado no céu. Só que ele vê tanta beleza, ele vê tanta glória, que ele diz assim: ai de mim! Por que, Isaías? Porque os meus olhos viram o Rei. E quem sou eu? Eu sou um pecador. Os meus lábios são impuros. O povo que eu habito é um povo que tem também os seus lábios impuros. Olhar para a face de Cristo é perceber que nós somos pecadores e que foi o sangue dele que nos comprou, que nós precisamos do seu amor, precisamos da sua graça. Quando você olha para ele, você vê que sem ele você não é nada. Quando você olha para ele, você percebe que a única coisa que te mantém de pé, que te faz ser transformado, é aceitar a Jesus, é permanecer olhando para ele. Por isso Hebreus vai dizer: mantenha os seus olhos fixos em Jesus, e você não vai retroceder, você não vai voltar. Nós não podemos deixar de olhar para Cristo. Qual é a beleza que há nele que nós ainda não enxergamos? Qual é a beleza que há em Cristo que nós ainda não vimos? O que gera para nós mais prazer
o que pode ser mais importante para nós. Ele é a expressão exata. Sabe o que mexe comigo? É que ele diz para ela: o seu olhar me domina. Mas para ele perceber que ela estava olhando para ele, ele deveria olhar para ela. Essa troca de olhares, um corresponde ao outro. A reação dele, ao perceber o olhar dela, ele diz: como? Tantas mulheres olham para ele, tanta gente olha para ele, mas o olhar dela é diferente. E ele corresponde a esse olhar, porque ele está olhando para ela também. Ele fica impressionado, mas ele não abandona esse olhar. Ele não está dizendo assim: pouco me importa se ela está olhando para mim ou não. Ele sabe que ela a deseja, mas quem é que disse que ele também não deseja ela? Ou você acha mesmo que o seu amado não quer ser desejado por você? Ou você acha mesmo que de vez em quando ele não gosta que você dê uma piscadinha para ele de leve? Ou você acha mesmo que só ele, nessa relação, é que quer amar? Ou você acha mesmo que nesse relacionamento, só ele pode te olhar de maneira diferente? Será que nós não entendemos ainda? Nós falamos sempre do amor de Deus, mas a maior resposta que o homem pode dar ao amor de Deus é amá-lo, irmão. A maior resposta que o homem pode dar ao sentimento de ser desejado por Deus é desejá-lo. Ele demonstrou isso. Ele tem interesse pela sua amada, pela sua noiva. Se tem alguém que olha para a igreja de maneira diferente, é Cristo, é o Cordeiro. Nós costumamos olhar para a igreja e achar que a igreja se perdeu, achar que a igreja se tornou qualquer outra coisa menos aquilo que ela é de fato. Ela ainda é a noiva do Cordeiro. Cristo se entregou por ela, então ela vale alguma coisa. Ele não derramou o seu sangue por algo qualquer, meu irmão. Se ele não amasse ela, se ele não desejasse ela, ele não se entregaria, ele não se sacrificaria por ela, porque ele sabe que o seu prazer está na sua noiva, está na sua igreja. Então ele não quer olhar para você simplesmente, ele quer que você olhe para ele também. Ele quer que você deseje ele também, que você o ame assim como ele te amou. Como a gente percebe e como a gente permite que esse olhar não seja correspondido. Ele deixa o céu para se tornar um com ela. Ele morre para redimi-la.
Esse amado sabe que o seu prazer está nela. Em quem você acha que ele quer encontrar o seu prazer? Você acha mesmo que a preocupação dele são com essas paredes aqui? Você acha mesmo que Jesus está olhando para nós, olhando para tudo à sua volta, e você acha que ele tem prazer naquilo que você talvez foi se tornando, no seu nome, nas suas conquistas? Não. Sabe qual é o prazer dele? É quando você fecha a sua porta e diz para ele assim: agora somos só nós dois. E foi ele quem disse: se você quiser me conhecer, entra para o teu quarto. Quarto é lugar de intimidade. Fecha a tua porta e vai para o seu pai e fala com ele em secreto. E ele diz: o quarto é seu, porque intimidade no quarto do outro é adultério. Ele diz: esse é o momento. Essa é a hora que vai ficar só eu e você. Esse é o ápice dos olhares. Porque tudo isso que nós fazemos aqui nasce não aqui, mas o nosso momento de intimidade. Pregar é uma bênção. Cantar é uma bênção. Ministrar adoração é uma bênção, é maravilhoso. Mas você já experimentou passar minutos, horas, só você e ele? Ou será que nós perdemos o ambiente do quarto? Será que nós perdemos o ambiente da intimidade? Será que nós gostamos tanto de olhar para os outros e perdemos os olhos dele, a face dele? Chegar aqui e derramar aquilo que nós recebemos é fácil. Difícil é construir dentro do quarto uma intimidade com ele. Se fascinar com o momento do louvor é belo, porque enquanto cantamos você pode arrepiar, você pode chorar, você pode erguer as suas mãos. Isso tudo mexe conosco. A questão é: será que quando é só nós dois, é só você e ele, você ainda permanece fascinado? Você ainda permanece apaixonado por ele? Os seus olhos ainda brilham por ele? Você ainda deseja permanecer só você e ele? Porque ele é um Deus que corresponde. Ele é um Deus que quer estar conosco. Ele quer que você diga para ele: Jesus, esse momento agora é nosso. Quando não tem ninguém, quando não tem aplauso, quando não tem plateia, quando mais ninguém vai olhar para você e dizer: olha como você é bom. Quando a única coisa que restar é só você e ele, mais ninguém. Ela olha para ele diferente, mas ele percebe. Ele diz: que olhar é esse?
Senhor deseja, o Senhor espera que nós olhemos tanto para Ele, que Ele olhe e diga: que olhar é esse? Para Ele é bom saber que a sua amada não perdeu o fascínio, não perdeu o desejo. Será mesmo que Ele ainda chama a nossa atenção, irmãos? Será que ficar com Ele ainda é aquilo que nós desejamos? E tudo isso, que é para deixar a gente ainda mais feliz, o nosso amado disse assim: fiquem tranquilos. Parafraseando o que Paulo disse na sua carta aos Coríntios: hoje, tudo que nós vemos de maneira encoberta. Nós vemos como por um enigma. Nós olhamos e ainda não compreendemos, talvez totalmente, como Ele é. Mas Paulo nos dá uma esperança e ele diz assim: hoje a gente vê como um espelho, em enigma, mas nós o veremos face a face. Feche os seus olhos um minuto aqui nessa manhã, por favor. Pastor, hoje nós vemos em enigma. Mas será que você pode imaginar como será vê-lo face a face? Ainda há uma promessa em Apocalipse 22:4 que diz: e verão o seu rosto. Qual é a beleza que você agora está imaginando que você verá face a face? Como será o dia que nós vamos chegar diante dele e tocar a sua face? Enxergar o nosso amado como ele é de fato. Nos assentar à mesa com ele. E se hoje nós ceamos aqui, nós vamos cear na mesa com o Cordeiro. Se hoje o que nós vemos ainda é em enigma, ele vai se revelar totalmente a nós. E como nós cantamos, a sua face, ela brilha mais que o sol. Ele disse para nós que os seus olhos são como chamas de fogo. Ele disse para nós que o seu cabelo é mais branco que a lã branca. Ele disse para nós que da sua boca sai uma espada afiada de 2 gumes. Ele disse para nós que os seus pés são como bronze polido, latão reluzente. É esse que um dia eu e você nós vamos ver. E nós não vamos ver ele mais em enigma, nós vamos ver ele face a face. Eu espero esse dia chegar, meu irmão. Eu espero esse dia chegar para estar diante dele e poder tocá-lo e permanecer com ele por toda a eternidade. A face de Cristo é bela. Não perca o seu fascínio pelo Cordeiro. Não permita que nada chame a sua atenção mais do que Ele. Mais do que olhar para Ele.
quero que você fique de pé nessa manhã. Curve a sua cabeça e eu oro com você e nós vamos cear. Senhor, a minha oração nessa manhã é para que os nossos olhos estejam fixos em Ti. Que nós voltemos totalmente os nossos olhos para a Tua face. Senhor, que nada mais nos chame a atenção. Que nós possamos voltar de novo a nos fascinar em estar face a face com o Senhor e em olhar ao Senhor. Que nada prenda o nosso olhar, Jesus. Que nós possamos de novo voltar a chorar na Tua presença, por nos encontrar com o Senhor nas madrugadas, pelas manhãs. Que nós voltemos de novo a entrar no lugar da intimidade e permanecer ali só nós. Porque chegará o dia em que nós o veremos e nós contemplaremos ao Senhor. Nós aguardamos esse dia, Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, nós queremos contemplar ao Senhor no nosso lugar de intimidade. Nós queremos contemplar ao Senhor e nos fascinar com a beleza de Cristo. Nos fascinar com a beleza do Teu olhar e sermos iluminados, sermos transformados pelo Senhor. Essa é a minha oração nessa manhã e esse é o nosso desejo, Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você pode glorificar ao Senhor nessa manhã. Você pode adorar a Jesus no seu lugar.